Vou falar sobre computadores quânticos e por que se importam tanto. Existem, literalmente, dezenas de milhares das pessoas mais brilhantes do mundo hoje tentando construir essas máquinas e entendê-las. E vou te dizer por quê. Nos meus últimos 15 anos trabalhando nesse tipo de coisa, descobri que os cientistas se dividem em duas categorias de fanáticos sobre este campo. A primeira metade são pessoas absolutamente fascinadas pela física dessas coisas. Esta citação é de um cientista respeitável, de fato um dos fundadores deste campo. Isso pode parecer um pouco estranho para você que não segue a física teórica, mas há uma previsão muito clara que nossa teoria mais bem-sucedida da natureza faz. E isso é que existem um número enorme, incrivelmente grande, de realidades paralelas, tão reais quanto esta, que têm diferentes histórias consistentes. Imagine um mundo onde as leis da física são obedecidas, mas decisões diferentes ocorreram. Decisões distintas no nível de partículas microscópicas, até o que você escolheu comer no almoço e se decidiu vir para esta sessão. A mecânica quântica faz uma previsão específica. Todas são tão reais quanto você lembra. E isso é bizarro, porque não vemos essas outras coisas. Mas a ciência chegou a um ponto em que podemos construir máquinas que exploram esses outros mundos. E os computadores quânticos são talvez os mais emocionantes de todos esses que temos ao nosso alcance, ou quase ao nosso alcance agora. Então, pessoas com formação em física adoram isso. Eles querem compreender o mundo, o universo, como funciona. Há outro tipo de pessoa vindo da ciência da computação, que é tipo, sim, tudo isso é ótimo. Mas há algo diferente aqui, que é tão empolgante, ou mais, e que essas máquinas podem fazer coisas incríveis. Se você pudesse construir uma, resolveria problemas que você não poderia jamais resolver com qualquer computador do tipo que construímos. Se você pegasse cada átomo de silício no mundo e fazer o processador convencional no estilo Intel mais sofisticado que você poderia construir. Problemas conhecidos que eu poderia escrever numa folha de papel. Jamais resolver com aquele troço. Que você poderia com essa máquina. Muito empolgante. Os humanos usam ferramentas para realizar tarefas. Ao oferecer um novo tipo de ferramenta que permita fazer o que antes era impossível, imagine. Então você pode pensar, bem, isso é tudo muito bonito, mas essas coisas não estão no reino da teoria e da especulação, meio que no mesmo regime que outras coisas futuristas que você pode ter ouvido falar, que podem ser permitidas pelas leis da física, mas ainda não estão aqui. Isso não é verdade. Na verdade, há muitas dessas máquinas implantadas agora em centros de pesquisa abertos disponíveis, seguindo o modelo que foi usado para introduzir supercomputadores ao mundo. Elas são muito grandes, teimosas e difíceis de operar para colocar em sua casa. Muito caro também. Mas você pode entregá-los a um lugar que os gerenciará como um recurso compartilhado que oferecerá esse serviço ao mundo. E existem dois desses agora. Um deles está na Universidade do Sul da Califórnia. E essa analogia com o voo, acho que é interessante. Pode superar, ou talvez até facilmente superar, o voo inicial revolucionário dos irmãos Wright, em termos de velocidade incrível. Mas um avião não é um cavalo mais rápido. Um avião é um tipo diferente de máquina. O avião aproveita outro recurso que a natureza nos dá, essa terceira dimensão, para fazer algo importante para as pessoas, melhor do que com qualquer cavalo. Não importa quão veloz um cavalo, ele nunca voará, pelo menos os tipos que conhecemos. Então, esses tipos de computadores agora estão sendo pensados da mesma maneira. Eles ainda não são terrivelmente poderosos, mas estão fazendo algo completamente diferente do que seu computador faz. E isso é como voar. Isso dá a esses computadores acesso a esses novos recursos. Talvez você possa chamá-los de universos paralelos, para fazer algo que você não poderia fazer de outra forma. E esse não é o único. Na verdade, aquele sobre o qual vou voltar e falar no contexto da história que estou concluindo, foi recentemente instalado na NASA.
E o Google foi a principal parte interessada que reuniu tudo isso. E este é realmente empolgante para mim. Porque o que eles vão fazer é aplicar esta máquina a uma área que eu acho fundamentalmente importante. É o cerne do nosso futuro como humanos. E isso é, podemos construir máquinas como nós. Então, construir máquinas como nós. É possível. Eu certamente acredito que é. Posso estar errado. Mas o que sei é que os tipos de abordagens que as pessoas estão adotando agora para construir máquinas inteligentes se beneficiam imensamente do que esta máquina que construímos faz de melhor. Então, o objetivo deste centro é aplicar essa nova e bela ideia computacional no serviço de tentar criar máquinas inteligentes. Agora, pessoalmente, não consigo pensar em nada mais legal do que tentar usar computadores quânticos para construir máquinas inteligentes. Então, isso é muito empolgante para mim. Steve Jurvetson tem sido um amigo e investidor de longa data na empresa, e para aqueles que não o conhecem, ele é um investidor do Vale do Silício, que é provavelmente o VC mais inteligente que conheço e certamente o mais sintonizado com as tendências tecnológicas. Ele está no conselho Parks Tesla, Synthetic Genomics, que é a empresa de Craig Venter, que está tentando construir vida artificial, e D-Wave. E é isso. E esta é a sua maneira, particularmente poética, de enquadrar a diferença entre as máquinas que construímos e os computadores convencionais. É assim que parecem. Existem dois, do nosso laboratório em Burnaby, Colômbia Britânica. De fora se expor, por três cascaninhas nefos, grandes caixas de metal, cerca de 3 metros de lado, 3,6 de altura. E eles são alimentados, tem uma geladeira dentro deles, um refrigerador que esfria esses chips a quase zero absoluto. Apenas um sopro, uma fração de grau acima do zero absoluto. Centenas de vezes mais frio que o espaço interestelar. Entre as condições mais frias e mais isoladas e extremas que os humanos já conseguiram engenhar. Essas geladeiras, curiosamente que são chamadas de refrigeradores de diluição de tubo de pulso, têm algo chamado de tubo de pulso, que emite um som aproximadamente uma vez por segundo, que soa estranhamente como um batimento cardíaco. Então, se você tiver a oportunidade de ficar ao lado de uma dessas máquinas, é algo inspirador, pelo menos para mim. Parece um altar para um deus alienígena. Elas são realmente máquinas impressionantes. No coração desta grande caixa está um pequeno chip do tamanho da sua unha. E neste chip reside todo o encanto e magia que fazem isso funcionar. Não vou descrever em detalhes matemáticos como tudo funciona, mas deixe-me dar uma analogia. Na mecânica quântica, existe esse conceito de que uma coisa pode existir em dois estados, que são mutuamente exclusivos, ao mesmo tempo. Uso essas palavras porque a língua inglesa surgiu antes de termos conceitos para descrever o que essas coisas fazem. Mas vou te dar uma maneira indireta de entender isso. Imagine que realmente existem universos paralelos lá fora, e agora imagine que você tem dois, que são exatamente idênticos em todos os aspectos, até o horizonte, na medida em que podemos ver até o último pequeno detalhe atômico de cada coisa. Com apenas uma diferença, e é o valor de uma coisinha chamada qubit neste chip, que é uma contração de quantum bit. E esse qubit é muito parecido com um bit ou um transistor em um computador convencional. Ele possui dois estados físicos distintos que chamamos de 0 e 1 para bit. Em um computador convencional, esses estados são mutuamente exclusivos. Esse dispositivo é uma coisa ou outra, nunca nada além disso. Em um computador quântico, esse dispositivo pode estar nessa situação estranha, onde esses dois universos paralelos têm um nexo, um ponto no espaço onde se sobrepõem. E ao aumentar o número desses dispositivos, cada vez que você adiciona um desses qubits, você dobra o número desses universos paralelos aos quais tem acesso. Até chega em um chip como este, que tem cerca de 500 desses bits, você tem algo como 2 elevado à potência de 500.